Hoje você vai ver na prática todo o passo a passo de como montar uma carteira de investimentos diversificada do zero. E a nossa cobaia vai ser o Lineu Silva, da Grande Família, o marido da Dona Nenê. Eles vão investir R$500 mil e você vai ver como nesse vídeo. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. O objetivo do vídeo de hoje é te mostrar como que você define uma estratégia de investimentos de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil e com os seus projetos. E assim você conseguir montar uma carteira diversificada. Vai ser um vídeo denso, vai ter muito conteúdo e eu ouso dizer que esse vai ser o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre como montar uma carteira de investimentos. Aqui hoje a gente vai passar por 4 passos. Primeiro a gente vai entender a história do Lineu, ele vai me contar algumas coisas sobre a vida dele. Depois a gente vai analisar esses fatos. Depois a gente vai partir para a estratégia e no 4º passo a gente vai escolher os investimentos que vão compor essa carteira do Lineu e da Dona Nenê. E mesmo que você não conheça o Lineu Silva ou a Dona Nenê, não tem noção de quem é essa pessoa que eu tô falando, eu acho até muito difícil, né? Porque o seriado fez muito sucesso na época. Fica nesse vídeo até o final, porque mesmo sem você saber quem eles são, você vai conseguir entender, você vai conseguir aprender muita coisa aqui, beleza? Então vamos lá para o passo número 1 que você tem que fazer aí nos seus investimentos quando você for começar a montar a sua carteira. O primeiro passo é você entender a sua história, você entender a sua situação. E assim, se você não sabe, eu sou assessora de investimentos, esse é o meu trabalho e tudo que eu vou fazer aqui é exatamente o processo que eu faço com os clientes que vão começar a investir comigo. E eu sugiro que você faça o mesmo com você. Então você tem que entender como que é a sua estrutura familiar, quais são os seus objetivos de curto, médio prazo, quais são os seus projetos, quais são as suas necessidades de dinheiro mais imediato. A gente vai passar por tudo isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos conhecer a história do Lineu agora se você ainda não conhece. E, gente, uma coisa importante, só para deixar claro aqui, algumas coisas que eu vou falar sobre a história do Lineu, elas foram inventadas por mim para essa história fazer sentido pro vídeo, tá? Então se você é um grande fã da Grande Família e encontrar algum dado aqui que esteja meio discrepante lá da história real, por favor, releve. Esse é um vídeo aqui para fins educativos e eu quis montar uma história que faça sentido, tá bom? A primeira coisa, o Lineu, ele é casado com a Dona Nenê e eles têm uma idade ali próxima dos 60 anos de idade. Eles têm 2 filhos, o Tuco e a Bebel é casada com o Agostinho Carrara e os dois são maiores de idade, então eles não têm ali dependentes que ainda estejam numa fase de educação, coisas do tipo. E esses filhos, apesar de já serem maiores de idade, de vez em quando eles recorrem ao senhor Lineu e à Dona Nenê para pedir um dinheirinho emprestado quando a coisa aperta. Bom, o Lineu, ele é funcionário público e ele vai se aposentar daqui a 5 anos. A Dona Nenê, ela é dona de casa, então ela trabalha pra caramba, porque dona de casa ela trabalha pra caramba, mas ela não tem renda. Então toda a receita, todo o dinheiro que eles precisam para viver vem do salário do Lineu. Uma coisa importante que ele me passou é que eles são extremamente conservadores. Hoje eles têm R$500 mil investidos na poupança e eles nunca tiveram experiência com nenhum outro tipo de investimentos. E mais uma coisa importante também é que esse assunto de investimentos não é uma das prioridades na vida do Lineu e da Dona Nenê. Eles não querem se aprofundar muito sobre, eles não querem estudar muito, eles não querem virar especialistas. Eles querem realmente uma coisa que não dê muito trabalho. Além dos R$500 mil que eles têm em dinheiro para investir, que está lá na poupança, eles têm também o imóvel onde eles moram, que foi avaliado em aproximadamente R$400 mil. Lá na frente você vai entender por que essa informação é importante. Agora falando sobre os objetivos do Lineu e da Dona Nenê, o principal objetivo deles é a manutenção de patrimônio. Eles têm muito medo de perder o que eles construíram ao longo da vida. Então a preocupação deles não é tanto com rentabilidade, não é tanto de fazer isso crescer rápido, mas sim de manter o que eles têm, mas conseguindo uma rentabilidade melhor do que na poupança, que é onde eles estão hoje. E aí, baseado nisso tudo, eu perguntei a eles qual seria a necessidade de liquidez, de um dinheiro mais imediato, de um dinheiro para imprevistos. E o Lineu me passou que ele fica confortável tendo R$100 mil disponíveis para resgate imediato. Afinal, o genro dele é o Agostinho Carrara. E se você assistir a série, você sabe que o Agostinho não é fácil. Então, imprevisto é o que não falta naquela família. E por último, para a gente falar um pouco sobre projetos, um projeto que eles têm que é muito importante, que não pode ficar no papel, é que o Lineu prometeu levar a Dona Nenê para a Argentina daqui a 1 ano. É a viagem dos sonhos dela. E eles imaginam que eles vão gastar R$15 mil nessa viagem. E um outro projeto, que aí é uma coisa um pouco mais ampla, depois que o Lineu se aposentar daqui a 5 anos, eles vão querer usar um pouco mais do dinheiro para aproveitar a vida, para fazer mais viagens. Então são basicamente esses os 2 projetos que ele tem, esses 2 projetos que eles me passaram e a gente vai trabalhar em cima deles. Bom, agora vamos para o passo número 2, que é analisar esses dados que eu recebi do Lineu e da Dona Nenê e você vai fazer a mesma coisa aí com você. Então depois que você fez essa lista de tudo o que você quer, do seu perfil, etc., é hora de você começar a analisar isso e ver como que você vai conseguir encaixar isso com os seus investimentos.
investimentos. Então vamos analisar aqui um pouquinho das informações que o Lineu e a dona Nenê me passaram. Bom, o ponto número 1 é que o Lineu me disse que ele é funcionário público, ele já está perto de se aposentar e por ser funcionário público, ele vai conseguir se aposentar com a mesma renda que ele tem hoje. Por que essa informação é importante? Isso significa que o Lineu, ele não vai precisar desse dinheiro que ele está investindo para complementar a renda dele na fase de aposentadoria. O que ele vai ganhar lá na frente é a mesma coisa que ele ganha hoje. E se hoje ele consegue viver com esse dinheiro, lá na frente ele vai conseguir também. Então, traduzindo isso para o mundo dos investimentos, o Lineu, ele não tem uma necessidade de renda passiva, de renda todo mês. Ou seja, daqui de cara, você já consegue perceber que talvez os fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos não vão atender o Lineu de uma maneira muito eficiente, porque ele não tem essa necessidade do dinheiro caindo ali na conta sempre. Agora vamos lá para a segunda informação que eles me passaram. Eles são muito conservadores. Dito isso, eu tenho que pegar o dinheiro deles e colocar em investimentos que oscilem o mínimo possível, que sejam mais previsíveis. E o ideal é só colocar uma parte do dinheiro ali em ativos com um pouco mais de risco, né, esse risco de oscilação, se as taxas de renda fixa estiverem muito ruins. O que não é o caso hoje. Eu tô gravando esse vídeo em março de 2022. Hoje a gente tá com uma taxa Selic a 11,75% ao ano. Talvez ela chegue a 12,75% ou talvez até 13,75%. Então a gente tá num momento em que a renda fixa ela tá muito atrativa, ela tá pagando muito bem. Vamos ver lá na frente como que a gente vai encaixar isso daí. A terceira informação é em relação àqueles 100 mil para imprevistos, né? Eles querem ter sim um dinheiro mais forte ali disponível. O filho depende deles um pouco, o genro também vive aprontando. Então eles querem ter esse valor ali mais disponível, mais imediato. Aqui o foco é deixar realmente o dinheiro disponível para precisou, resgatou. Agora vamos falar um pouquinho dos projetos. O primeiro projeto aí, né, que é o sonho da dona Nenê, eles querem viajar daqui a um ano. Então tem um prazo certo. E o orçamento é de 15 mil reais. Esse dinheiro, ele não pode oscilar, eles não podem chegar lá daqui a um ano e ter menos do que eles gostariam. Esse dinheiro tem que estar lá. Então aqui a gente vai focar em segurança, porque senão a dona Nenê vai torcer o pescoço do seu Lineu se essa viagem não sair. E por último, a gente vai falar da questão deles quererem usar mais o dinheiro depois que o Lineu se aposentar, né, daqui a 5 anos. Lembra que ele passou essa informação? E a principal preocupação deles, lembra, é a manutenção de patrimônio. Bom, agora que a gente já analisou todos os fatos aí que o Lineu e a dona Nenê passaram pra gente, entramos no passo número 3, que é você começar a montar a estratégia da carteira. Falando assim, parece que é uma coisa super complicada, mas você vai ver que não, é muito mais fácil do que você imagina. E aí você vai precisar fazer 3 coisas para desenhar a sua estratégia. A primeira é se inscrever aqui nesse canal, porque vem muito vídeo legal por aqui. E se você tá assistindo até agora, é porque você gostou do que você tá vendo. Então se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado de quando tiver vídeos novos e deixa aquele like também. Mete o dedão aí no like pro YouTube entender que esse vídeo é importante e mostrá-lo para mais gente, porque todo mundo precisa saber como é que monta uma carteira de investimentos, né? Então agora que você já se inscreveu aqui no canal, que eu sei que você já se inscreveu, na segunda etapa você vai separar os valores de acordo com os objetivos e as necessidades que você encontrou lá no passo número 2. Então eu anotei aqui alguns pro Lineu e pra dona Nenê que a gente conseguiu identificar. Bom, primeiro, o gráfico deles foi cortado em 4 partes. A estratégia dele vai ter 4 partes diferentes. A primeira parte vai ser os 100 mil reais para imprevisto. Depois a gente vai ter mais 15 mil reais para a viagem para a Argentina, que é um projeto muito importante, é o sonho da dona Nenê. Depois a gente vai ter mais 285 mil reais para performance, para aí sim buscar rentabilidade, para fazer esse patrimônio crescer e render melhor do que a poupança, porque lembra, era isso que ele queria, foi isso, né, que ele passou aqui pra gente. E por último, 100 mil reais para planejamento sucessório. Eu não falei disso lá atrás, mas eu vou falar lá na frente. E você vai entender o porquê. Somando essas 4 partes aí do gráfico que você tá vendo na tela, a gente chega a um total de 500 mil reais, que é o patrimônio que o Lineu tem para investir em dinheiro, é o dinheiro que ele tem lá investido na poupança. E agora que a gente já consegue visualizar como que esse dinheiro tem que ser investido, uma outra coisa importante aqui nessa etapa de estratégia é você definir a sua meta de rentabilidade. Você tem que saber qual é o mínimo que você deseja que o seu dinheiro renda. Então, olha só, como o Lineu e a dona Nenê, eles me passaram que eles são muito conservadores, eu vou definir aqui para eles uma meta de inflação mais 3% ao ano até inflação mais 4%. Entre esses dois valores, inflação mais 3 e inflação mais 4, a gente consegue alcançar essa rentabilidade mesmo em investimentos mais conservadores nos mais diversos cenários. Então, se você for conservador igual ao Lineu e a dona Nenê, você pode trabalhar com essas duas metas. Se você for moderado, se você for uma pessoa que tolera um pouquinho mais de riscos, você pode trabalhar aí com inflação mais 5 ou inflação mais 6% ao ano, IPCA, né, aquele índice lá que mede a inflação. E se você for
for mais arrojado, dá para você subir um pouquinho mais e trabalhar entre inflação mais 7 ou inflação mais 8% ao ano. Dá para conseguir mais do que isso? Até dá, só que vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, eu prefiro trabalhar com uma expectativa mais baixa e a gente ter a grata surpresa de superar o que a gente projetou, do que colocar a expectativa de rentabilidade lá no alto, não conseguir alcançar e chegar lá na frente e não ter um montante que a gente projetou que teria. Então, essa é a maneira que eu penso, tá? Então, eu te dei alguns números aqui que eu uso de referência. E uma coisa importante é que, assim, esses números, eles são médias. Então, uma média de inflação mais 3 ou inflação mais 4% ao ano. Não significa que em todos os anos você vai conseguir alcançá-la ou que em todos os anos você vai superá-la. Vai ter anos que você vai ficar acima, vai ter anos que você vai ficar abaixo, mas o importante é que na média você chegue próximo disso para você entender se você tá com a sua estratégia funcionando bem ou não. E agora chegamos ao nosso passo número 4, que é a gente chegar na carteira de investimentos de fato. Agora a gente vai definir os produtos que vão fazer parte dessa carteira de investimentos, desse primeiro contato do Linneu e da Dona Nenê com o mercado financeiro. E aqui eu vou deixar alguns avisos muito importantes. A primeira coisa é que acho que já deu para entender que essa carteira de investimentos é para o Linneu e para a Dona Nenê. Essa é a carteira deles. E como você pode perceber, esse processo ele é extremamente individual. Por isso que é muito difícil você chegar para uma pessoa e perguntar qual o investimento melhor que você tem hoje. Não sei. Depende. Você é uma pessoa conservadora? Você é uma pessoa moderada? Você é uma pessoa arrojada? Você quer o seu dinheiro disponível daqui a um ano ou é um dinheiro que você só vai resgatar daqui a 30 anos? Não existe resposta para essa pergunta. Cada pessoa vai ter a sua carteira de investimentos individual, personalizada para ela. Então não adianta você pegar o que eu vou falar aqui e aplicar para você, porque pode ser que a sua história seja completamente diferente da do Linneu. E aí não vai funcionar, beleza? E uma outra coisa importante também é que essa é a carteira que eu, Ellen, montaria para eles, tá? Se eu estivesse no lugar do Linneu, eu montaria essa carteira para mim. Mas não significa que essa seja a única combinação correta. Como eu disse lá atrás, não tem resposta certa. Você pode ter uma opinião completamente diferente da minha. E não significa nem que eu tô certa e nem que você tá certo. Os dois podem estar certos ao mesmo tempo. Mas a partir daqui, com certeza, você já vai ter muito mais clareza para implementar uma carteira de investimentos para você. Então, avisos dados. Agora vamos falar, sim, da carteira de investimentos e reforçando que isso não é uma recomendação, é só um exemplo para fins educativos usando a história que a gente contou lá atrás, a história do Linneu e da Dona Nenê. Bom, então vamos lá, olhando para o gráfico de novo, eu vou pegar a primeira parte, que são os 100 mil reais para liquidez. Aqui é aquele dinheiro da famosíssima reserva de emergência. Você sempre ouve por aí, né, que a reserva de emergência é em torno de 6 meses a 12 meses do seu padrão de vida. Aqui no caso do Linneu, ele quis até um pouquinho mais, ele se sente mais seguro assim, e não tem problema você fugir dessa regra, ele tá fugindo, por exemplo. Como que a gente investiria esses 100 mil reais de imprevistos da reserva de emergência? Não tem muito o que inventar não, tá? É Tesouro Selic, ou um fundo DI de taxa zero, que é um fundo que vai render basicamente 100% do CDI, ou CDBs de liquidez diária, que tenham aí também a remuneração mínima de 100% do CDI. O importante aqui é que o investimento libere o dinheiro rápido, sem perdas e que seja seguro, sem grandes oscilações. Agora vamos para a segunda partezinha lá do gráfico, que são os 15 mil reais da viagem para a Argentina. E o prazo dessa viagem é de 1 ano. Então aqui a gente pode trabalhar com títulos de renda fixa, que lembra, tem que ser seguro, tem que ser previsível. A gente pode trabalhar com títulos de renda fixa com prazo de 1 ano. Eu poderia trabalhar com LCIs ou com LCAs rendendo aí pelo menos uns 90% do CDI, já seria melhor ali do que alguma coisa de liquidez imediata. Ou pode trabalhar com CDBs também que estejam pagando uma taxa equivalente depois que descontar o imposto de renda. Então esses 15 mil reais, o ideal é que a gente coloque em renda fixa. Agora vamos para aquela parte, que é a parte onde a gente vai ver o dinheiro render de fato, né? Aqui por enquanto a gente estava focando muito em segurança, em prazos mais curtos, mas nessa outra parte aqui do gráfico, dos 285 mil reais que a gente separou para performance, vamos começar a pensar em rentabilidade de fato, em fazer esse dinheiro crescer mais do que na poupança. Mas ainda com a preocupação de manter o patrimônio do Linneu mais seguro, porque essa é uma necessidade dele, é do perfil dele. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você chega nessa parte de performance, você tem que entender o cenário que está naquele momento em que você vai investir. Qual o cenário hoje em março de 2022? Eu já adiantei lá atrás, né? A gente está num momento conturbado, bem incerto, a gente está com uma inflação alta e por isso a taxa Selic está alta, ela está remunerando muito bem. Então hoje temos investimentos de renda fixa com uma rentabilidade muito atrativa. A bolsa agora até começou a andar, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Internacional tá bem conturbado, a gente tá no meio de uma guerra lá, Rússia e Ucrânia. A bolsa americana
americana também tá despencando porque cresceu por muito tempo e agora tá corrigindo, é normal, são ciclos, toda economia trabalha assim. Então, assim, pro Linneu hoje tá o cenário perfeito. O que ele quer é o que tá pagando muito bem. Então, esse é o racional que a gente vai usar aqui pra parte da performance. Então, vamos lá. Dos 285 mil reais, eu sugeriria ao Linneu e à dona Nenê pegarem 50 mil desse valor e investirem em fundos multimercados de baixa volatilidade. O que é volatilidade? É o nível de oscilação de um investimento. Se você já estudou estatística em algum momento, esse é aquele desvio padrão que a gente aprende lá em estatística. Então, é o nível de oscilação que o investimento tem, tanto para cima quanto para baixo. Então, se ele pegasse fundos com uma volatilidade de até 4% ao ano, esses fundos eles oscilam sim, mas não é uma oscilação que assusta, é uma coisa mais light. São fundos que quando sobem 2, 3% e quando caem também caem 2, 3%. Nada muito brusco como um fundo de ações, por exemplo. E fundos que tenham entregue no seu histórico uma rentabilidade acima de inflação mais 3 ou inflação mais 4, que essa que é a meta do Linneu e da dona Nenê, lembra? Aí você deve estar se perguntando, mas a Ellen acabou de falar que a renda fixa tá bombando, tá pagando bem, por que ela tá botando 50 mil em fundos multimercados? Porque na renda fixa, se a gente for trabalhar com títulos, o dinheiro ele vai ficar todo preso por algum prazo. Esses 50 mil, eu quero deixá-los um pouco mais livres. Eu sei que já tenho os 100 mil na reserva de emergência. Isso é uma característica minha, tá? É isso que eu tô falando. Sou eu montando a carteira. Como eu lido muito com o dinheiro de outras pessoas, eu sempre tenho essa preocupação maior de deixar um dinheiro mais disponível. Porque eu não sei o que vai acontecer na vida da pessoa, não é a minha realidade. A outra questão de aproveitar os fundos multimercados é que é bom o Linneu também experimentar o dinheiro dele oscilando um pouco. Por quê? Porque hoje a renda fixa tá boa, tá ótima. Se ele prendesse o dinheiro todo dele em CDBs, LCIs, LCAs, teria uma boa rentabilidade. Pode ser que daqui a um tempo esse cenário não esteja assim, e não vai estar. Como eu falei, as economias elas andam em ciclos. Tem épocas que a renda fixa tá muito boa e a bolsa tá uma porcaria. Mas tem épocas que a bolsa vai estar bombando e a renda fixa vai estar uma porcaria. Então é bom o Linneu experimentar esses fundos multimercados para ele ver como ele lida com o dinheiro dele oscilando um pouco. Então dos 285 a gente já investiu 50, dos 285 para performance. E aí o restante do dinheiro, aí sim a gente vai partir para renda fixa. A renda fixa é o que está pagando melhor nesse momento e é o que mais se alinha ao perfil do Linneu. Então casou perfeitamente. Daí do dinheiro que sobrou, eu sugeriria de colocar 35 mil em títulos de renda fixa, CDBs, LCIs ou LCAs, prazo de um ano. Para quê? Porque daqui a um ano vai que os planos mudam, eles precisam de dinheiro para alguma coisa, então teria esse dinheiro sendo liberado nesse momento. Depois, mais 50 mil em títulos de 3 anos, que aí já seria um prazo um pouquinho mais longo. Aqui já trabalharia com títulos pagando inflação mais. E hoje, os títulos estão pagando mais do que a meta de rentabilidade deles. Hoje é muito tranquilo você encontrar títulos pagando inflação mais 5, inflação mais 6. Então, assim, a gente vai conseguir superar a meta com tranquilidade. Então, 35 mil para um ano, 50 mil para 3 anos e o máximo 150 mil em 5 anos, que é o prazo que o Linneu deu, é o prazo que ele vai se aposentar. A partir daí, ele já vai começar a usar mais o dinheiro e a gente teria que rever a estratégia. Então, ficaria mais ou menos assim, 35 para um ano, 50 mil para 3 anos e 150 mil para 5 anos. Usando aí mais títulos IPCA+, e talvez até um pouquinho de pré-fixado, porque já vem vindo umas taxas bem interessantes. Daria também para usar um pouquinho e pegar um pré-fixado. E aí você pode estar se perguntando, mas por que você botou a maior parte, né, os 150 mil para 5 anos? Porque esse é o prazo que o Linneu me deu. E na renda fixa, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que a gente consegue. Então, o máximo possível que a gente conseguir jogar lá para frente, melhor. E uma coisa importante, né, nesse dinheiro aí, que vai para renda fixa, a gente trabalharia ele com CDBs, com LCIs, com LCAs. Seria muito importante, isso é muito importante, que você diversifique. Então, por exemplo, os 150 mil que vão lá para 5 anos, eu não pegaria esses 150 e colocaria em um CDB só, de um banco só. Não, eu quebraria isso em vários pedacinhos. Por quê? Para a gente diversificar o emissor, a gente diminuir o nosso risco, não apostar tudo em um banco só, porque vai que esse banco dá problema em 5 anos, e você também garantir que você está bem dentro ali do limite do FGC. Então, uma dica que eu vou te dar aqui, evite colocar mais de 10% do seu patrimônio em CDBs de um mesmo banco, ou LCIs ou LCAs de um mesmo banco. Tenta sempre fazer essa diversificação maior para você diminuir o seu risco, beleza? Então, a gente já trabalhou com os 100 mil para imprevistos, a gente já trabalhou com os 15 mil da viagem, a gente já trabalhou com os 285 mil para performance, você já entendeu como que seria essa carteira. Mas ficaram faltando 100 mil reais, né? Se você somar isso aí que a gente colocou até agora, vai dar 400, e eles têm 500 mil para investir. Então, vamos falar dessa parte agora, que é uma parte muito importante e que muita gente não sabe. Bom, então vamos lá. Sobre esses 100 mil reais, se você olhar lá no gráfico, você vai ver que eu coloquei 100 mil reais para planejamento sucessório. O que é isso, né? Que ninguém tocou nisso, ninguém tocou nesse assunto até agora. Então, o Linneu
Lineu e a dona Nenê, eles não sabem dessa questão de planejamento sucessório, e a maioria das pessoas não sabe, mas eu sei. Então eu tenho que tomar uma atitude para resolver isso. O que acontece? Quando a gente falece, né, e todo mundo vai falecer um dia, não tem como fugir disso, todos os nossos bens, os nossos imóveis, o nosso dinheiro, nossos carros, enfim, tudo isso fica bloqueado num processo, vai para inventário. Enquanto está nesse processo de inventário, em teoria, a família não pode movimentar esses bens, tá? E o inventário, ele custa dinheiro, não é um processo barato. Então aqui pro caso do Lineu e da dona Nenê, eu estimei que esse processo de inventário poderia chegar a algo em torno de 100 mil reais. Sim, é caro pra caramba. Pois é. E aí, muitas vezes, as famílias não se preparam para isso, porque elas nem sabem da existência desse processo, não entendem como que funciona. Então, por isso eu separei esses 100 mil reais para um planejamento sucessório aí do Lineu e da dona Nenê. Esses 100 mil reais você tem que colocar em produtos, né, do mercado financeiro que não fiquem bloqueados em caso de inventário, que o dinheiro fique disponível para a família depois que o dono daquele dinheiro faleceu. E os dois instrumentos mais comuns e mais acessíveis aí a todo mundo são o seguro de vida, e no caso do Lineu, não valeria a pena porque ele já está numa idade mais avançada, então fazer uma apólice de seguro de vida aos 60 anos é muito caro, tá? Mas tem uma outra opção, que é o quê? Você usar a previdência privada, e muita gente não sabe disso. Na minha opinião, a previdência privada, esse é o maior benefício dela, de te ajudar no seu planejamento sucessório. Então eu pegaria esses 100 mil reais, né, que foi um valor aí, talvez até um pouco gorducho, né, para um planejamento sucessório, mas é melhor sobrar do que faltar. Eu pegaria esses 100 mil reais e sugeriria ao Lineu investir em fundos de previdência privada, tá? Aqui seria um dinheiro que realmente a ideia é não mexer nele, é deixar ele justamente para essa questão de planejamento sucessório, para não deixar todo mundo na mão na hora que o Lineu foi embora com os bens lá todos presos. Então, desses 100 mil reais, como que eu dividiria isso? Eu colocaria talvez 35 mil em fundos de previdência privada de renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa tá pagando bem, eles são mais conservadores, aquela história toda. 35 em fundos multimercados, pra gente também não deixar tudo em renda fixa, né? Já tem aqueles 50 mil lá atrás. Botaria mais uns 35 aqui, pro dinheiro do Lineu também não ficar todo em renda fixa. É sempre bom a gente diversificar entre as classes. E 30 mil eu colocaria em um fundo de ações. Sim, um fundo de ações de previdência privada. Se você não sabia que isso existia, existe. Hoje em dia tem muitas opções de fundos de previdência privada das mais diversas classes de ativos. Aí você tá falando, né, Ellie, você tá doida, como é que você vai botar um fundo de ações pro Lineu que é super conservador? Eu colocaria por quê? Primeiro porque é um valor baixo, 30 mil reais é menos de 10% do patrimônio total dele. E segundo, que os fundos de previdência privada, tem alguns fundos que eles só investem 50% do dinheiro em ações. Os outros 50% geralmente ficam em renda fixa. Então os fundos de ações de previdência, eles são mais conservadores do que um fundo de ações comum. É importante que ele conheça outras alternativas, porque o cenário econômico ele vai mudando ao longo do tempo. Já falei disso lá atrás. Então é importante você ir experimentando outras coisas, porque se chegar num momento que a renda fixa tá horrorosa, que nem tava, né? Há um tempo atrás, pagando 2% ao ano, ele tenha opções de botar o dinheiro dele rendendo melhor. Então já é interessante que ele comece a conhecer isso de agora. E o terceiro motivo é que como esse é um dinheiro que a ideia, né, é deixar ele lá até o dia em que o Lineu falecer, né, um dinheiro mais para o planejamento sucessório, é um dinheiro mais de longuíssimo prazo, né? Vamos imaginar aí que o Lineu hoje está perto dos 60, que ele vive até uns 80, 90, a gente tem 20 ou 30 anos pela frente. E aí, nesse prazo, é muito interessante você trabalhar, sim, com ações, é um prazo mais longo. E por que fundo, né, de previdência? Por que trabalhar com fundos e não o Lineu comprar ações diretamente? Porque ele não quer ter trabalho, ele deixou isso bem claro. Ele não quer virar um especialista de investimentos, ele não quer ter que ficar acompanhando toda hora. Então ele vai contratar bons gestores através dos fundos de investimento e vai colocar o dinheiro dele investido em ações que serão escolhidas por esses gestores. Então esse é o racional da carteira do Lineu. Essa seria a minha sugestão de investimentos para eles, caso eles tivessem vindo conversar comigo para investir os 500 mil reais deles. Se você gostou desse exemplo que eu dei aqui, né, usando o Lineu e a dona Nenê e o pessoal da grande família para montar uma carteira de investimentos, vou te pedir um favorzão. Eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários nomes de outras pessoas ou personagens famosos para que eu possa fazer outras simulações de investimentos ou até de outras situações também, que aí eu faço outros vídeos com outras pessoas aí que são conhecidas por todo mundo, que eu acho que vai te ajudar muito a entender. Aqui eu fiz para uma pessoa mais conservadora, mas a gente pode pegar o caso de uma pessoa com um perfil um pouco mais arrojado, ou que ainda está na fase de acumulação de patrimônio, enfim. E essa carteira de investimentos aqui foi toda montada pensando no Lineu e na dona Nenê.
entender nos projetos deles, nas necessidades deles. Mas pode ser que você ainda não tenha clareza desses projetos, você ainda não sabe muito bem o que você quer. E aí no próximo vídeo, que vai aparecer aqui do lado, eu não sei quando que você está assistindo, se você vier do futuro, esse vídeo já vai aparecer aqui, mas no próximo vídeo do canal eu vou comentar sobre um tipo de investimento que serve perfeitamente para essas situações. Agora, se você gosta da renda fixa, assiste a esse vídeo aqui do lado, que também é uma estratégia que eu expliquei, que eu inclusive usaria com o Linneu depois que ele se aposentasse. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo desse canal.